Aula número 2 da disciplina de gerenciamento de crise e primeiro interventor do curso de formação de cabos EAD 2016. Hoje nós veremos o segundo capítulo da apostila de gerenciamento de crises e primeiro interventor, onde nós veremos alguns conceitos fundamentais de gerenciamento de crise. Primeiro deles é a ocorrência policial. O que vem a ser uma ocorrência policial, né? A ocorrência policial é qualquer fato que necessite, né, da intervenção policial, seja ele por ações ou seja ele por intermédio de operações policiais. Só uma diferenciação entre a ação policial e a operação policial. O que é a ação policial? Bem, a ação policial é o desempenho isolado de fração elementar ou constituída com autonomia para cumprir as missões rotineiras, ou seja, um exemplo, radiopatrulhamento. Certo? Então, a viatura de radiopatrulhamento ela efetua ações policiais. Já operações policiais é a conjugação de ações executada por fração constituída, ou seja, acima de GP para cima, e as ações é de 3 a 4 policiais, que exige um planejamento específico, um planejamento detalhado, né? Então as operações exigem um planejamento. Não que as ações não exijam, elas exigem, mas a operação, além de ser um efetivo maior, exige um planejamento mais detalhado da situação. Beleza? Então, ocorrência policial é todo fato que exige a intervenção policial através de ações ou operações policiais, por intermédio dessas duas situações. Ocorrência de alto risco. O que vem a ser a ocorrência de alto risco? A ocorrência de alto risco é toda ocorrência que foge à normalidade. Não que ocorrências normais, né, não tenham, né, alguma situação que envolva um risco. Certo? Então tem as ocorrências normais e tem as ocorrências de alto risco. O que são ocorrências de alto risco? É aquela que tem um risco iminente de morte, né, e uma alta complexidade para se resolver esta ocorrência. Então ela tem um alto índice, uma alta probabilidade de ter uma morte e ela tem uma alta complexidade para se resolver. Exige que nós, policiais, que toda instituição ela esteja preparada, né, para se intervir nessas ocorrências, né, onde nós vamos atuar de forma não normal, não rotineira. Né? Então, ocorrência de alto risco é isso, né, onde você vai se deparar com a ocorrência que tem um iminente risco de morte, né, de ambos os lados e que exige, né, uma ação, uma operação não rotineira para se desenvolver, uma postura não rotineira da instituição envolvida para a resolução dessa ocorrência. Crise, senhores. O que vem a ser crise? Crise, a gente aqui vai fazer uma ênfase, né, na crise, que a gente pode tratar a crise como crise apenas, ou também tratar a crise como evento crítico. Em dado momento a gente vai falar crise, de gerenciamento de crise, e evento crítico, que também é crise. Certo? Então toda vez que a gente falar evento crítico, automaticamente nós vamos ter noção de que estamos falando de crise. Existem várias definições para crise. Né? No nosso caso, a gente vai ver qual que é a definição que iremos adotar, na verdade. Beleza? Primeiramente, nós dividiremos a crise em duas. Né? Primeiro, crise de segurança pública e crise de calamidade pública. Bem, o que vem a ser crise de segurança pública? A crise de segurança pública, ela é um evento ou situação crucial. O que é um evento ou situação crucial? É algo crítico, né? Grave,
né, que há um risco iminente de morte das pessoas, um risco iminente à vida das pessoas envolvidas. Então, se você se deparou com um evento desta magnitude, significa que você está de frente para uma crise de segurança pública, para uma crise, um evento crítico, na qual exige uma resposta especial. Não é uma resposta normal, é uma resposta especial. De quem essa resposta especial? Se for evento ou situação crucial que diz respeito à segurança pública, logo quem dará a resposta será a polícia, seja ela polícia militar ou seja ela polícia civil. Isso vai depender do ponto crítico, a gente vai ver, nós veremos mais à frente. A fim de assegurar uma solução aceitável, senhores. Uma solução aceitável. Por que uma solução aceitável? O ideal, né, para qualquer tipo de ocorrência, né, seria uma solução ideal, mas é quase que impossível, né, de se ter todas as crises solucionadas de forma ideal. Então, no mínimo, seja uma situação aceitável. O que seria o aceitável, né? Então, para mostrar que nem sempre nós buscamos somente o ideal. Vai ter momentos que nós temos que dar uma solução, mas a solução pode acarretar a morte de um causador do evento crítico. Então, guardem bem esse conceito, tá? Um evento ou situação crucial que exige uma resposta especial da polícia. Então, se for ocorrência, né, no que diz respeito à segurança pública, quem tem que dar a resposta é a polícia, a fim de assegurar uma solução aceitável. Né? Quanto à calamidade pública, então a calamidade pública só muda, né, os atores aqui que vai estar envolvido nessa resposta. É o mesmo conceito, só mudando os atores. Né? Toda situação crucial que exige resposta especial imediata do Corpo de Bombeiros e ou da Defesa Civil, a fim de salvar vidas ou minimizar o sofrimento das pessoas. Neste caso, a Polícia Militar não vai ser ator principal, né? Diferentemente de uma crise de segurança pública, que nós da Polícia Militar ou da Polícia Civil, isso vai depender de que tipo de ocorrência está tendo, né? Se é um ponto localizado, se é um ponto crítico localizado ou se é um ponto crítico não localizado, que aí vai decidir qual que é isso vai ser decisivo para definir qual que é a instituição que irá dar essa resposta. Aqui nós, na crise de segurança de calamidade pública, nós iremos atuar de forma coadjuvante, né? Onde nós estaremos empregados em isolamento, em apoio, né, às pessoas que estão sofrendo com essa calamidade pública, e a administração dessa crise será a responsabilidade do Corpo de Bombeiros ou da Defesa Civil. Nessa imagem, senhores, nós vemos aqui, né, o que nós chamamos muitas vezes, ouvimos, né, principalmente quando tem a situação de casais, né, que é as brigas, né? Brigas de casais, né? Aqui onde tem alguns interesses de ordem particular, né? Muitas vezes não bem definido entre os dois envolvidos, né? Que acaba ocasionando esse tipo de conflito. Ou seja, o que é o conflito? O conflito, ele é um choque de interesses de ordem particular, podendo também ser de ordem coletiva, né, com objetivos nem sempre. Pode estar definido, pode estar claro, sim, mas nem sempre são bem claros, nem sempre são bem definidos. No entanto, quando nós depararmos com esse tipo de ocorrência, que são as ocorrências mais corriqueiras, mais comuns a RP estar atendendo, a gente tem que ter um trato mais refinado quanto a esse tipo de ocorrência. Por quê? Ele pode ser agravado,
E muitas vezes o policial, quando ele chega e trata de forma refinada, né, esse tipo de ocorrência, não com descaso, não com menosprezo, né, ele acaba, se sim, com profissionalismo, com orientação, né, a respeito deste conflito, ele acaba trabalhando na prevenção de uma crise. Nós vimos anteriormente que a antecipação e prevenção também é trabalho de gerenciamento de crise, além da resolução. Então aqui pode ser que esses conflitos corriqueiros, normais, entre marido e mulher, familiares, amigos, enfim, pode ser que eles evoluam, né, e ocasione, né, uma crise, né, aí sim a toda a movimentação do aparato policial para um gerenciamento de crise, sendo que a gente poderia ter trabalhado na prevenção e na antecipação para que isso não acontecesse. Então, trabalhando nesses conflitos, né, a gente pode, né, diminuir, né, as ocorrências de crise mais à frente. Ponto crítico. Bem, aqui nós vamos tratar de 2 pontos. Primeiro ponto é o ponto crítico localizado, que aí nós, policiais militares, temos a responsabilidade, né, de atuarmos de forma técnica e tática. Então nós seremos os responsáveis. A instituição policial militar é responsável por atuar quando há uma crise onde o ponto crítico ele é localizado. Quando o ponto crítico não for localizado, a atuação será de responsabilidade da Polícia Civil, que é o caso da extorsão mediante sequestro, que exige uma investigação mais apurada para descobrir quais são os envolvidos, para descobrir onde que é o ponto crítico, né, que é o caso do cativeiro, né, que seria o ponto crítico. Tá, mas o que é o ponto crítico? O ponto crítico é exatamente aonde está localizada a crise. É o ponto onde está o causador do evento, o local que está o causador do evento crítico, seja acompanhado, né, do refém e ou vítima, ou não. Né? Ou não, que é o caso do suicida, que é o caso do cidadão infrator que acabou de cometer um delito e se homiziou dentro de uma residência vazia, né, e lá ele está embarricado. Então ali é um ponto crítico localizado, certo? Definindo, né, o que é o ponto crítico. Então o ponto crítico, em outras palavras, é o local onde o causador do evento crítico ele tem um controle total daquele espaço físico. Ele é a pessoa que tem um controle total, certo? Então, para nós, né, que iremos trabalhar essa disciplina, iremos pôr em prática, né, toda essa doutrina, o ponto crítico ele é um dos elementos mais relevantes para o gerenciamento de crise. Principalmente quem for o primeiro interventor, que tem que ter uma preocupação, né, de isolar e conter de forma adequada esse ponto crítico para que toda a fase de gerenciamento ela esteja se encaixando, né? Todos estejam fazendo seus papéis de forma técnica, de forma tática. O grau, né, de vulnerabilidade desse ponto crítico vai depender muito, aliás, quase que totalmente do trabalho do primeiro interventor, pois ele que vai definir, né, o perfeito isolamento, perfeita contenção desse ponto crítico. Isso não significa que depois não possam ser feitas melhorias, né, nesse isolamento, nesse ponto crítico, certo? Aqui o exemplo, né, do ponto crítico que foi do caso Eloá. Vemos aqui um apartamento de aproximadamente aí 50 metros quadrados ou menos, né, que é um apartamento popular, onde foi mantida a jovem Eloá, juntamente com a sua amiga, né, foram mantidos reféns, a gente vai ver a diferença,
No caso aqui, elas foram vítimas, né? Reféns vítimas, né? Do Lindenberg. Então, o apartamento todo era o ponto crítico. Então, todo esse apartamento, nós temos aqui a nossa definição do nosso ponto crítico. Certo? Ele era todo controlado pelo causador do evento crítico, que era o Lindenberg. Okay? Causador do evento crítico. Então, nós temos dos atores, né, de uma crise, é o causador do evento crítico. Várias doutrinas nominam este ator de outras formas, mas tem o mesmo significado. No nosso caso, nós vamos denominá-lo, né, como causador do evento crítico, ou CEC, certo? A gente vai tratar sempre nossa apostila e nossa videoaula como causador do evento crítico, que é o nosso CEC. No entanto, em outras doutrinas, né, em outros artigos, pode até ser visto, né, em filmes, podemos ver a nomenclatura do causador do evento crítico como provocadores do evento crítico, tomador de refém, perpetradores do evento crítico. Então todas essas nomenclaturas são usadas. Antigamente se usava bandido, sequestrador, só que a doutrina ela evoluiu e verificou-se que nem todos os causadores do evento crítico são bandidos. Nem todos os causadores do evento crítico são sequestradores, que é o caso do suicida. O suicida ele não está cometendo nenhum delito, certo? Ele está atentando contra a sua própria vida. Então não é um crime atentar contra a sua própria vida, certo? Então a denominação técnica e correta e doutrinária, causador do evento crítico, ou provocadores do evento crítico, ou tomador de refém, ou perpetradores do evento crítico. Então, a gente pode utilizar todas essas nomenclaturas, certo? Apesar de que na apostila a gente vai estar sendo mais usual causador do evento crítico, beleza? A tipologia, né, desses causadores, segundo a doutrina utilizada, né, ela se divide em 3. Quais são? Primeiro, o criminoso profissional. O que é o criminoso profissional? É aquele que comete o delito, seja ele a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, corriqueiramente, né? Mas é aquele profissional, aquele criminoso que comete o delito e o seu delito ele é frustrado, ele não consegue chegar, né, aos grandes finales do evento, os grandes finais do crime. Por quê? Foi frustrado por ação de terceiros, ou pela polícia, ou por terceiros, né? Ou por moradores que viram, enfim. Então, o criminoso profissional, ele provoca essa crise por acidente. Ele não queria pegar essa pessoa como refém. Não era a intenção dele pegar essa pessoa como refém, certo? Nesse caso aqui do ônibus 174, né? Então, o causador do evento crítico ele não queria pegar como refém. Foi uma situação frustrada, um crime frustrado. Ele acabou pegando a primeira pessoa como refém, né? Então, e um detalhe desse tipo de causador do evento crítico é exatamente, né, os 45 primeiros minutos, né, que são muito perigosos. Os ânimos estão exaltados, tanto do causador do evento crítico, como dos reféns, né, como dos policiais que chegam para atender a ocorrência. Então, vamos ter muita atenção quanto aos 45 primeiros minutos dessa ocorrência, quando tratarmos de criminoso profissional. É importante nós sabermos definir, né, nominar todos os atores para a gente poder definir qual linha de ação tomarmos. Nem nesse caso do criminoso profissional, já sabemos que 45 minutos iniciais são os mais perigosos, né? E com o tempo,
né, ele vai ficando mais maleável, você consegue, né, ter um maior contato, ter um maior domínio em cima da ação desse causador do evento crítico, certo? Depois ele fica fácil de lidar. Emocionalmente perturbado e mentalmente perturbado. Aqui, senhores, é um pouco mais difícil você lidar. A diferença do criminoso profissional, além de ser um roubo, um crime frustrado, é que essa pessoa aqui, tomada como refém, ela é vista por este aqui, que é o causador do evento crítico, como a sua moeda de troca, como o seu escudo, como a manutenção de sua vida, da sua integridade física, diferentemente dessa pessoa aqui, para esta pessoa aqui. Esta a vítima, no caso aqui é Eloá, e este aqui o causador do evento crítico, né, o Lindenberg. Neste primeiro caso, o criminoso profissional, essa pessoa que foi pega aqui como refém não tem nenhuma ligação com o causador do evento crítico. Nenhum parentesco, nenhuma ligação emocional, diferentemente da situação do causador do evento crítico emocionalmente perturbado ou mentalmente perturbado, onde para este causador, esta pessoa é que importa. Então, muito mais fácil no tipo de ocorrência que você se deparar com o causador do evento crítico mentalmente perturbado, emocionalmente perturbado, dele cometer um homicídio contra a vítima, porque para ele o que importa é ela. Né? O caso de situação de caso amoroso frustrado, né? Acabado, relacionamento. Então, para ele só o que importa é ela. Então, geralmente, nesse tipo de ocorrência, ele possivelmente, né, ele tem uma tendência maior a matar a vítima e depois se matar, né, do que esta pessoa aqui que pega como refém ser morta pelo causador do evento crítico. Então aqui há a grande probabilidade do causador matar a vítima. Aqui essa probabilidade é muito menor. Tá? E no emocionalmente perturbado, né, o causador do evento crítico emocionalmente perturbado, ele pode ser um psicopata ou simplesmente alguém que não conseguiu lidar com problemas de trabalho ou de família, né? Ou até mesmo um psicopata que esteja completamente divorciado da realidade. Geralmente, a maioria das ocorrências de crise diz respeito a este causador do evento crítico. Geralmente. Né? E como que eu chego, como que se concretiza essas situações? Como que chega a esse tipo de situação? Bem, pode ser um relacionamento acabado, brigas no trabalho, trabalhador que foi demitido, né, alguma brincadeira de mau gosto, e o cara já tá meio que de saco cheio, né, tá com problemas psicológicos e acaba pegando as pessoas como refém, justamente para tirar essas diferenças, né, como se fosse uma vingança, né, por ter acabado o relacionamento, por ter sido demitido, enfim. E o terceiro tipo é o terrorista. Aqui, senhores, aqui a gente costuma dizer que não se negocia com terrorista. Por quê? Ele é um terrorista, a causa dele, né, a motivação dele, ou é política, né, tem aquela convicção política, ou é motivação religiosa.
né, onde não adianta você querer negociar. Então, apesar de não ostentar uma liderança estatística, não ter muitas ocorrências desse tipo, né, quando há a ocorrência, né, ela causa muito alvoroço, muito estardalhaço, onde necessita o emprego de situações extremas, né? Por isso a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente esse ano, né, devido às Olimpíadas. Nós vimos na nossa primeira aula o que aconteceu em Munique, em 1972. Então aqui, doutrinariamente, a gente já marca que a negociação ela já vai ser uma negociação tática. Então não vai ter, né, aquela negociação real para que você faça com que o causador do evento crítico deixe as vítimas, deixe os reféns saírem, né? Que a gente já vai negociar de forma tática para emprego da invasão tática, para emprego de uma das alternativas táticas. Okay? Ainda podemos citar, né, em algumas outras doutrinas, né, já começa a aparecer outros tipos de causadores, como por exemplo os prisioneiros em revolta, né, onde nós acabamos tendo alguns casos, né, aqui em Rondônia, né, quando houve a necessidade de intervenção policial, né, em alguns casos já, em estabelecimentos prisionais, onde grande parte desse tipo de evento crítico acaba acontecendo por solicitações de melhoria, né, das condições de vida dentro do estabelecimento prisional, melhoria das refeições, maior flexibilidade em horários da visita, corrupção, né, dos administradores ou das pessoas que trabalham naquele estabelecimento, protesto contra os maus tratos dos funcionários que trabalham naquele estabelecimento, situação das revistas feitas nas visitas dos presos, né, onde alguns funcionários acabam se excedendo nesta revista e acaba essa pessoa que está adentrando, né, a companheira do preso, adentrando o estabelecimento prisional para a visita íntima, né, com o seu marido, o seu esposo, o seu namorado, né, e repassa essas informações e isso pode ocasionar, né, uma rebelião dentro daquele estabelecimento prisional. Outro tipo, né, é o sequestrador. O sequestrador, na qual vem uma crescente, né, crescente no país, nesse tipo de ocorrência, onde as pessoas são pegas como reféns sequestrados, porque tem uma grande posição, né, financeira, né, e há essa situação do envolvimento de várias pessoas, né, onde geralmente se divide em grupos, né, sendo que há grupos responsáveis por várias missões dentro dessa quadrilha, contato com a família, responsáveis pelo cativeiro, enfim. E o exemplo clássico dessa situação dos sequestradores é exatamente a extorsão mediante sequestro. Então, nós temos aqui basicamente, né, os tipos de causadores do evento crítico: criminoso profissional, emocionalmente perturbado ou mentalmente perturbado, terrorista, os sequestradores, né, e algumas doutrinas também trazem prisioneiros em revolta. Então a gente vai adotar essas 5 nomenclaturas, ok? Refém, senhores. O que é um refém? Tem uma diferença entre refém e vítima. Então o refém
ele é a pessoa mantida pelo causador do evento crítico para garantir ou forçar o cumprimento de determinadas ações. E vítima é a pessoa envolvida na crise por problemas emocionais, seja de relacionamentos, transtornos mentais ou vingança. Observem a diferença entre refém e vítima. Então, refém é a pessoa que o causador do evento crítico, ele não tem nenhum relacionamento com esta pessoa. Ele apenas está usando ela para forçar o cumprimento do que ele quer naquela situação. Já a vítima é uma pessoa que tem envolvimento, né, com o causador do evento crítico. Então, para ele, o que importa, para o causador do evento crítico, o que importa é a vítima. Né? Seja por causa de relacionamentos acabados, seja por situações de desemprego, né, transtornos mentais, enfim. Então, a grande diferença é essa, tá? De refém para a vítima. Dentro da situação do refém, a gente divide o refém em dois. Primeiro, o refém tomado. Essa situação foi no hotel em Brasília, onde o causador do evento crítico, ele adentrou em um hotel e pegou a primeira pessoa como refém. Foi um refém tomado aqui. Então ele não tinha nenhum contato, nenhuma ligação familiar, emocional com esse refém. Aqui nessa situação ele colocou um colete, um simulacro, né, de artefato explosivo e estava portando uma arma e ficou algumas horas com esse refém tomado, certo? Resolveu-se a situação, né, se entregou, mas enfim, aqui é um exemplo de refém tomado. Aqui é outro exemplo de refém tomado, né? Provavelmente um roubo frustrado pela polícia ou por terceiros, onde eles pegaram, né, esses dois causadores do evento crítico, acabaram pegando os dois reféns, né, para poder ser libertos, né, poder empreender fuga, ter a sua integridade física garantida, a sua vida garantida. Então essa foi provavelmente a situação. E nesse caso do refém tomado, né, é bom a gente ter em mente que na hora de fazermos a classificação, né, se é refém, se é vítima, justamente porque se for refém, a gente sabe que há uma moeda de troca. Se você garantir a vida, garantir a integridade física do causador do evento crítico, esse refém é uma moeda de troca, né? Seja por qualquer item, ou até mesmo, né, a integridade física mantida desses causadores. Então é importante a gente fazer a classificação correta para que possamos, né, depois usarmos a doutrina de forma correta, certo? Aqui, senhores, um vídeo, né, observe esse vídeo que nós vamos ver agora, né, ele tem 2 ou 3 minutos. Observe aqui, eu vou estar parando em algumas situações para vocês observarem algumas situações que não devem ser feitas durante o atendimento de ocorrência desse tipo, ok? Vamos lá. A violência na frente da câmera, nua e crua. Primeiro o assalto, depois o cerco policial em Belém. Uma jovem é refém de um assaltante. Tensão, medo, depois tiroteio, tudo ali no meio da rua. As imagens exclusivas são de Jorge Elias. Aqui nós temos, né, o causador do evento crítico, a refém tomada,
né, e alguns policiais militares, né? Inclusive você vai ver no desfecho, tem policial militar aqui atrás também, só aguardando ele vir, né? Então temos vários policiais. Imagine a situação dessa refém tomada nesse momento. Ela tem a arma do causador do evento crítico apontada para a sua cabeça. Olha o desespero dela por causa dessa situação. Uma arma que já é do causador do evento crítico, que ela foi pega como escudo porque foi um roubo frustrado dele, né, com outro comparsa, e ele foi acompanhado pela polícia e ele acabou catando, né, pegando essa mulher na parada de ônibus como o seu escudo, a sua possível libertação, a sua possível integridade física, sua possível vida sendo mantida por causa dessa mulher. Aí ela sente a arma do causador do evento crítico em sua cabeça. Quando ela olha para frente, ela vê várias armas apontadas para ela, inclusive uma arma longa. Tá? Então, quando tivermos uma situação dessa, nunca apontem a arma, porque isso você vai estar desestabilizando mais ainda esta pessoa aqui, ó, esta refém tomada, certo? E você também está alterando mais ainda o ânimos, né, deste causador. Aqui é você colocar ele no local, né, seja em local aberto ou fechado, num ponto crítico, isolar, conter e restante dos passos, né, da primeira intervenção. Bem, porque nós vimos anteriormente que os 45 primeiros minutos é que são os cruciais. Vejam só, sendo encurralado, né? É onde uma pessoa encurralada, o que ela faz? O que um animal encurralado faz? Parte para cima, né? Veja o desfecho dele. Olha essa situação aqui, ó. Uma arma apontada para o causador do evento crítico e para a refém. Um policial na linha de tiro. Então, alguns erros que a gente tem que estar observando nessas imagens. Observe aqui atrás, ó. Ele foi morto, né, por causa de um policial que estava aqui atrás. Acertou aqui, né? Então olha o descontrole que teve em toda essa situação. Ele se sentiu encurralado, né? Provavelmente deve ter dado o primeiro disparo, atingiu um policial que mais à frente veio a óbito, né? E vários tiros houve-se aqui, né? Vários tiros em direção a ele, sendo que tem uma refém juntamente com ele. Vários erros doutrinários. Aí, ó, policial ferido. É outro policial ferido. Então tivemos vários policiais feridos. É outro sendo socorrido já aqui, ó. Esse policial ele veio a óbito. Então uma ocorrência que poderia ter sido resolvida de forma técnica, utilizando-se a tática, né, para se resolver, acabou sendo resolvida de uma forma trágica, né? E a imagem da instituição ficou provavelmente aí, tenho certeza que ficou manchada. E outro, um companheiro que perdeu a vida, certo? Observe aqui, ó. Em uma ocorrência de crise, você tem que conter, isolar, né, fazer os primeiros contatos, a gente vai ver todos os passos, mas uma delas é acionar todos os meios necessários para atender. Então, antes do desfecho, né, principalmente se o desfecho houver feridos, tem que ser acionado, né, o socorro de urgência para estar no local. Observe o que ela falou. Ele atirou no rapaz e a bala pegou em mim. Então quem que atirou no rapaz? O policial. Então a gente vê vários erros, né? Que a gente tem que aprender com os erros dos outros.
certo? A gente vai estar dando uma olhada mais a fundo, né, durante as nossas aulas aí mais à frente, ok? Ele pegou a senhora vinha passando? Eu tava na parada de ônibus. Ele vinha correndo. E pegou a senhora? Ele me pegou como refém, não deu tempo de escapar. Só que tava lá escaparam. Esse vídeo é um vídeo claro, né, de refém tomado. E o refém sequestrado, né? O refém sequestrado é todo aquele que há o envolvimento, né, do crime de extorsão mediante sequestro, a qual, né, passa já a atribuição a outra instituição policial, que é a Polícia Civil, onde deve haver, né, uma investigação para descobrir quem são os envolvidos, uma investigação para descobrir onde é o cativeiro. E esse crime, geralmente, ele é bem planejado, bem preparado por todos os criminosos envolvidos. Então, cada célula, né, cada grupo dessa quadrilha tem uma missão específica, seja fazer o contato com os familiares, seja manter a segurança do cativeiro, né? Aqui nós temos um ponto crítico, e esse ponto crítico é um ponto crítico não localizado, né? Diferentemente do refém tomado, né? Que o ponto crítico ele é localizado. No caso do refém sequestrado, o ponto crítico ele é um ponto crítico não localizado. Vítima, senhores. O que é a vítima? Bem, geralmente, né, em situações de evento crítico, que há pessoas que são capturadas, né, seja reféns tomados, seja reféns sequestrados, seja a esposa, o marido que pega a esposa, né, por situações de ciúmes, de término de relacionamento, seja o empregado que pega aquele patrão que demitiu e acaba contendo ele, né, sobre o seu domínio, né, a mídia ela acaba deturpando um pouco, né, chamando todos de reféns. Mas aqui nós temos uma diferenciação, como vimos anteriormente. A vítima ela é envolvida na crise, né? Ela tem parcela de envolvimento na crise porque ela tem um elo ou familiar, de relacionamento familiar, ou de relacionamento profissional, né? Ou que o causador do evento tem transtornos mentais, né? E não por situações na qual o causador do evento crítico tenha sido frustrado algum tipo de delito que ele estava cometendo. Aqui, a grande diferença de vítima para refém. Aqui só importa para o causador do evento crítico a pessoa tomada por ele. Aquela pessoa que está sob o seu domínio é que importa para o causador do evento crítico. O risco de morte da vítima ele é muito maior do que a do refém. É importante qualificar se é vítima, se é refém, justamente para a gente poder, né, ter em mente qual que vai ser nosso papel, né, qual que vai ser a parte doutrinária que fala para atuação, né, quando envolve certos tipos de causador do evento crítico, certos tipos de reféns e vítimas. Enfim, então é importante a gente saber qualificar se é vítima ou se é refém. Aqui um quadro comparativo, né, que a gente vai estar debatendo agora, né, quanto à diferenciação, né, de vítima e de refém. Bem, refém. Quanto ao motivo desta pessoa estar como refém. Primeiro, é uma garantia de vida, liberdade, valores, né, qualquer outro benefício para o causador do evento crítico. É o caso dos roubos frustrados, né? Então, essa pessoa pega como refém é uma garantia de vida, garantia de liberdade, né? Ou valores, né?
que tragam benefícios para o causador do evento crítico, que é o caso dos reféns sequestrados. Já a vítima, quanto ao motivo, ela é uma pessoa capturada, ela tem envolvimento na crise por questões emocionais para com o causador do evento crítico, seja relacionamento familiar ou seja relacionamento no trabalho. Quanto ao valor, o refém, ele é negociável. Então, sabendo classificar se aquela pessoa que está no poder do causador do evento crítico, ela é refém ou vítima, nós saberemos se é negociável ou não negociável. Aqui, quanto ao valor, quando for refém, é negociável. Quando for vítima, é não negociável. Então, aqui nós trabalharemos sabendo que não adianta querer negociar a liberdade dessa vítima com o causador do evento crítico. Temos que tomar uma outra linha de ação na negociação, certo? Quanto ao vínculo, quando refém, não há vínculo dessa pessoa tomada com o causador do evento crítico. Quando essa pessoa tomada for vítima, sempre há esse vínculo, seja funcional, seja parentesco, emocional ou até mesmo amizade. Diferença: refém não há vínculo, vítima há o vínculo. Quanto ao ponto crítico, quando refém, há dois tipos. O ponto crítico é conhecido, quando é o refém tomado. Outro é o ponto crítico desconhecido, que é o caso do refém sequestrado. Aqui, quando conhecido, ou seja, quando o refém tomado, quem atua é a PM ou BM. Então, lembrando que o Corpo de Bombeiros ele vai atuar em situações de crise, de calamidade pública e em situações de crise de segurança pública, onde se tratar de suicidas, na qual também há atuação da Polícia Militar nestes casos de suicida. Porém, também há a possibilidade de emprego do bombeiro em caso de suicida. Já quando há a vítima, quanto ao ponto crítico, geralmente o ponto crítico ele é conhecido, Então, geralmente o ponto crítico ele é conhecido quando for vítima aquela pessoa tomada. Porque qual seria o interesse do causador do evento crítico em tomar como sequestro para extorquir essa vítima ou seus familiares? Então, geralmente esse ponto crítico é conhecido. Pode acontecer algumas situações na qual o ponto crítico não é conhecido. Nós tivemos aqui em Rondônia, na região de Jaru, onde o genro sequestrou os sogros, por causa da separação para com a mulher. E geralmente, senhores, quando os causadores que fazem vítimas, temos que ter esse cuidado também, Temos que ter isso em mente quando atendemos esse tipo de ocorrência. Quando nós classificarmos essa pessoa tomada como vítima, automaticamente nós temos que ter em mente que a pessoa do causador do evento crítico, ele tem uma tendência suicida, porque o que importa para ele é essa pessoa que ele está tomando aqui, essa vítima. Então, para ele só importa isso. Geralmente, é conhecido, pode ser que não seja. E provavelmente, nós temos que ter isso em mente também, provavelmente, se o causador do evento crítico vier
a matar esta vítima, que ela tem maior probabilidade de morrer do que o refém, por causa do evento crítico matando essa vítima, ele comete suicídio após, geralmente. Tá? Não é uma regra, mas geralmente isso acontece. Então, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer alguns pontos para vocês. E aqui a gente finaliza a nossa segunda videoaula. Tá? Então, na nossa terceira videoaula, nós veremos o nosso terceiro capítulo. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.